Que a guerra da Ucrânia e da Rússia já está sendo um problema, eu não preciso nem falar para você. Mas se eu te contasse que falta apenas aí um pouco de fogo no barril de pólvora para que possa se explodir uma guerra mundial? Pois é, nesse vídeo de hoje eu vou te contar isso, porque está acontecendo muita coisa no cenário global em relação, principalmente aí a treta que está rolando a Ucrânia e a Rússia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta sobre geopolítica, sobre diplomacia, prazer, meu nome é Alessandra e aqui nesse canal eu vou te contar tudo relacionado a esses temas. Então já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal e colocando aí o seu comentário sobre qual tema você quer escutar aqui nesse canal. Então, sem mais enrolação, sem falar mais sobre aí o que está acontecendo, né, pedir para se inscrever, já vamos chegar aqui que eu vou te explicar sobre o que está rolando. Para quem não sabe, né, no vídeo anterior eu falei um pouco sobre a relação aí, né, na questão da contraofensiva da Ucrânia em relação à Rússia, né, que isso gerou uma porrada de problema, gerou uma grande quantidade de coisa aí, né, e uma grande quantidade de assuntos sobre, meu Deus, e agora o que vai acontecer com a Ucrânia? Se ela perder, vai pegar ruim para os Estados Unidos? Se a Rússia ganhar, com quem que a Rússia vai se aliar? O que aconteceu nos ataques? Pois é, eu falei isso aqui pra vocês nos vídeos. Aliás, se você não assistiu o vídeo anterior, dá uma olhada no vídeo pra você entender um pouco melhor sobre o que eu tô falando. Mas voltando, no dia, como eu disse, que foi feito esse ataque à Ucrânia, né, e até matou 11 civis, e é a cidade onde o Zelensky era praticamente assim a cidade natal dele, bem, aconteceu que era aí o dia da Rússia, né, podemos dizer assim. E um dos grandes líderes, dos grandes ditadores, na verdade, declarou até um apoio generoso aí praticamente para a Rússia. Para quem não sabe, eu tô falando aí da Coreia do Norte, tá? Coreia do Norte, Kim Jong-un, decidiu nesse dia aí meio que, tipo assim, parabenizar Vladimir Putin, falando que sim, ele entendia a situação de Vladimir Putin, que entendia que ele estaria lutando contra essa, podemos dizer assim, contra o mundo inteiro, né, em relação, podemos falar mais generalizado, né, entre o mundo inteiro, ele estaria lutando aí por uma causa realmente justa e que ele estaria certo, e aquelas questões assim. E, aliás, declarou principalmente o fato de que daria todo o apoio que a Rússia meio que necessitasse para se continuar a guerra, ou seja, enviar armamento nuclear, e enviar soldados, e enviar tudo que a Rússia precisar. A gente sabe que ele já tinha falado que apoiava as ideias russas, não tinha participado de nenhum evento que fosse enviado alguma coisa assim para a Rússia, embora os Estados Unidos já tenham citado que ele já tinha enviado alguns foguetes, alguns mísseis, mas assim, a Rússia e até a própria Coreia do Norte já negaram sobre essa situação. A gente não sabe quem está falando a verdade, mas eles negaram que não havia enviado nada. Porém, agora ele deu a declaração oficial que realmente vai enviar e que está assim apoiando os russos na guerra de uma forma assim praticamente física, enviando aí armamentos, munições e outras coisas. Aliás, até Kim Jong-un chegou a falar que teria sido uma espécie, sim, de guerra por procuração. Tá, Alessandra, o que é uma guerra por procuração? Para quem não sabe, uma guerra por procuração significa onde dois países, principalmente duas potências, utilizam-se de terceiros para meio que criar, assim, uma rivalidade, sabe, sem se atingir. De acordo com ele, seria mais ou menos isso. Aliás, pode ser considerado guerra de procuração ou uma guerra delegada, tá, gente? Então, seria mais ou menos isso que Kim Jong-un afirmaria. Então, provavelmente os Estados Unidos estaria, na visão deles, utilizando a Ucrânia para atingir a Rússia, sabe? Tipo assim, eu te ajudo aqui, tô fazendo aqui as minhas partes, né, para lutar contra a Rússia, porque se eu ganhar da Rússia, né, se a Ucrânia ganhar, praticamente os Estados Unidos também ganham. Por um lado, na minha visão, não tá tão errado que ele falou assim, porque a gente vê que os Estados Unidos estão investindo bastante aí em relação à Ucrânia, né? Tá tendo investimento assim bilionário na Ucrânia. Sabemos também que os Estados Unidos tinham interesse da Ucrânia entrar na OTAN e aquela questão toda, mas assim, em tese o que ele disse não tá tão errado. Mas já que a gente tá falando dessa guerra por delegação, né, vamos falar também que a Rússia não é tão inocente assim nesse caso também, porque ela tá lá se preparando para armar seus aliados, principalmente a parte aí de Belarus.
onde é um país, assim, praticamente muito importante para a Rússia, que tem várias polêmicas e, aliás, já foi até confirmado que foi enviado as partes aí de armamentos nucleares, até pelo próprio presidente, o Alexandre, que é o presidente do país, tá? A gente sabe que não é um país assim tão inocente, né? Tem vários problemas realmente ligados aí em Belarus e até a própria Polônia, onde se trata que eles falam que Belarus, né, havia pegado ou Belarus, tanto faz, depende da forma que você for falar. Eles falam que eles haviam aí enviado, então, ou seja, estariam resgatando imigrantes sírios, né, ou então até pessoas que estavam aí refugiados, enviando ali para a questão da Polônia, ali na fronteira, que é uma fronteira um pouco assim, podemos falar que é uma fronteira um pouco caótica, né? E havia enviado aí para prejudicar a economia da Polônia, porque sabia que a Polônia não iria conseguir arcar com essas pessoas, com esse tanto de refugiados, com esse tanto aí de pessoas que estavam indo para lá e que estaria jogando realmente para que tivesse uma queda aí da Polônia. Só que aí o próprio presidente já disse sobre essas questões que não teria nada a ver e que isso aí era uma mentira. Mas ao voltar na relação da Rússia e de Belarus. Acontece que após aí esses envios desses armamentos, né, para a Rússia, ele agradeceu, disse que tem aí armamentos que foram enviados pela Rússia, que podem ser piores até, né, das bombas que foram atingidas em Hiroshima e Nagasaki lá no Japão. Então daí você já vê que a situação tá um pouco caótica mesmo, tá realmente ruim. E ele disse também o que mais nos preocupa é sobre a citação de que ele falou, que se estiver sendo ameaçado, se sentir ameaçado, ele vai tacar bomba e que está ameaçando ele. E principalmente se for um aliado ucraniano, que diz assim, vocês me atacarem, uma aliança praticamente da Ucrânia, ou seja, um país aí um pouco mais democrático, vamos falar assim, que apoiam a Ucrânia, eu vou atacar vocês de volta também, para mostrar que eu tô do lado da Rússia e que eu tô entrando na guerra. Então, se atacarem lá, pode até ser feita uma própria armadilha da Rússia, né, em relação a armar esse país, né, e fazer um ataque meio falso para que ele entrasse na guerra e se torne algo bem caótico. E isso aí acabou afetando bastante o cenário global, essa fala dele, porque a gente sabe que se ele entrar realmente na briga e atacar outro país, o outro país também vai entrar, que depois vai entrar outras pessoas, e quando a gente vê, já tá um cenário aí bem caótico no mundo, já tá um cenário onde tá todo mundo brigando e tá todo mundo aí levando bomba para todo lado, né? Bem, mas acontece assim, peraí, Alessandra, enviaram bombas para esse país. O que acontece? Isso aí não, crime, realmente. Seria um crime, sim, mas acontece que a Rússia saiu dos acordos feitos até mesmo pelas relações internacionais que falavam sobre a enviação de armas para outros países, principalmente nucleares, tá? E a Rússia simplesmente sabe que até o próprio Estados Unidos tem bases, assim, localizadas em outros países, tá? Então, resumindo, quem é os Estados Unidos para julgar a Rússia de enviar armas aí para o seu aliado, né? Podemos dizer que isso aí entra em um outro contexto. Mas acontece, se Belarus realmente entrar na guerra, pode se tornar um cenário muito, mas muito caótico, que a gente não sabe nem o que pode acontecer e se realmente pode se tornar uma guerra praticamente para todos os países, ou será que vai ficar somente ali, né? Sabemos que o plano de Zelensky tá em ativa, né, de criar uma paz, principalmente depois que ele ganhou, mas eu duvido muito que a Rússia, depois desses apoios, até mesmo, né, de Kim Jong-un e da armação de um país aí, seu aliado, vai muito querer entrar na guerra, não vai muito querer entrar em um acordo de paz, né? Então já é visível que talvez esse acordo de Zelensky não esteja aí tão favorável para a relação da Rússia. Aliás, o acordo que Zelensky propõe provavelmente vai ser um acordo que vai mais beneficiar a Ucrânia do que a Rússia, então que provavelmente vai piorar na situação de que seja feito realmente esse acordo. Até mesmo o acordo que o Brasil tinha aí pronunciado e dado de ideia meio para Zelensky, ele disse que é um acordo assim imparcial, né, porque iria beneficiar mais a Rússia, gerando uma questão de problema, tá, uma questão de problema. E aliás, já que a gente está falando dessa questão de problema sobre o Brasil e até mesmo a Ucrânia, para quem não sabe, uma grande surpresa, quem tá querendo vir aqui no Brasil depois daquele cenário caótico é o Zelensky, gente. O Zelensky tá querendo vir aqui no Brasil. Isso aí é algo assim que pegou todo mundo de surpresa. Você fala, mas
peraí, não teve a reunião no G7 que tava o Lula, tava o Zelensky, teve aquele conflito onde Lula não falou nem bom dia pro Zelensky, nem cumprimentou e continuou com seus papéis, e depois teve marcada uma reunião e o Brasil ficou esperando e Zelensky não tinha aparecido? Pois é, né? Teve esse cenário, aí a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, provavelmente Zelensky viu que a situação aí do Brasil esteja sendo uma situação aí um pouco mais favorável para a Rússia, de acordo com ele, né? Até no seu próprio início, quando ele disse que os planos aí de paz que o Brasil tinha afirmado seriam planos voltados mais para os russos, tá? E aconteceu que ele tá querendo colocar o Brasil aí numa enrascada, chamando ele para aquela cúpula que eu disse, para apaziguar, assim, praticamente a paz, né? A cúpula da paz de Zelensky. Acontece que essa cúpula ela é meio arriscada. O Itamaraty não tá gostando nem um pouco disso e nem um pouco também, muito menos Lula tá gostando disso, né? Porque ela não tem lugar onde vai ser feita, não se tem tema sobre o que vai ser falado nessa cúpula, não tem que países vão. Então, por exemplo, ele chamou o Brasil para ir, não informou nada disso. O Brasil aparece nessa cúpula, por exemplo, vamos falar que a cúpula vai ser nos Estados Unidos. Chega lá o tema, fala como os russos são antidemocráticos, estão atacando a Ucrânia, estão acabando com a Ucrânia. Resumindo, vai ter provavelmente uma ata, vai ter um atestado escrito assim, que o Brasil participou dessa cúpula, ou seja, se o Brasil chegar lá sem saber o que está acontecendo e que os países vão estar lá, pode acabar colocando o Brasil contra a parede mesmo e forçando, assim, pelo menos aparentando para os russos que o Brasil está do lado da Ucrânia, tá? E é realmente o que eu percebi que Zelensky está querendo fazer, colocar o Brasil do lado realmente da Ucrânia, de uma forma assim, já que vocês não estão querendo, eu vou forçar vocês a virem do meu lado, chamando vocês para uma reunião, colocando vocês sentados aqui numa mesa com uma porrada de gente que vocês provavelmente não concordam muito, vamos supor, vamos colocar lá, coloca Macron, coloca também os Estados Unidos lá, ou seja, países que apoiam literalmente a Ucrânia, e joga um tema que seja falado, provavelmente que pode deixar aí pegando mal pro Brasil em relação aos russos, em relação à neutralidade, tá? Então isso aí é o plano de Zelensky, querendo colocar o Brasil como seu aliado. Então o Brasil já afirmou que, tipo assim, tá, a gente aceita ir nessa cúpula, mas a gente quer saber que os países têm, queremos saber qual o tema e realmente queremos saber com qual a finalidade que vai ser isso. Zelensky disse que é um acordo de paz, mas assim, dependendo do tema que seja feito, pode acabar que isso aí seja uma mentira que ele tenha falado, né? Que apenas o intuito dele seja trazer mais países aí para a sua aliança, tá? Então, resumindo, o Brasil não tá nem um pouco satisfeito com isso e tá um pouco na dúvida aí sobre realmente se vai ou se não vai, né? E Zelensky tá querendo forçar a barra, querendo vir aqui no Brasil e forçando o próprio Lula a ir nessa reunião, tá? Então, resuminho básico do que está acontecendo para vocês nesses últimos dias. Se você gostou do conteúdo, gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva no nosso canal, porque a gente está sempre trazendo outros vídeos em relação aí à Ucrânia, à Rússia, em relação a outros países que são aliados e até mesmo sobre o Brasil, tá, gente? Então, deixa o like, compartilha, se inscreva, porque cada dia vai ter aí mais conteúdos legais assim para vocês.